Fala aí, prodígios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Aí vamos para o nosso nono Prod Steps. Isso aí. E hoje a gente já traz um conteúdo mais trabalhado no sentido de roteiro, né? Isso. Já falar sobre algo específico, um tipo específico de detalhe que você vai passar durante sua criação, a estrutura do seu roteiro, que é o protagonista. Exatamente. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre os 6 componentes de um bom protagonista. Boa. Né? Então, nós vamos passar aí por 6 passos que você tem que prestar atenção, tomar cuidado e desenvolver bem o seu protagonista, para que ele tenha uma estrutura forte, tenha uma estrutura que capte, né, o seu leitor, capte o seu espectador e faça com que queiram acompanhá-lo até o final. Né? Boa. Então, basicamente, vão ser os 6 passos aí que não só para como a galera vê a gente lidando com quadrinhos de super-heróis, mas esses 6 passos são para qualquer área, né? Qualquer roteiro que você vai desenvolver, que tem um protagonista, se ele seguir esses 6 passos, assim, a chance dele ser mais completo é muito maior, né? Então a gente já pode começar sem mais delongas aí, e a gente já começa no primeiro passo, que são os passos progressivos do protagonista, né? Então o que é passo progressivo? É o passo que vai levar a história à frente, que tem progresso na história, que vai avançar, que não fica parado, né? Então, o seu protagonista, ele tem que, de certa forma, mover a história para frente. Com certeza. Né? Ele não pode ficar parado. Então, ele pode ou movê-la de forma ativa, ou vê-la ser movida, né, ao seu redor e acompanhar esse progresso. Tá. Né? Então, ele pode mover ele tomando as atitudes para que as coisas avancem e que haja desenvolvimento, ou pode acontecer alguns acidentes da sua história que vão movê-la para frente e ele acompanha. O importante é que haja e se acompanhe dele, né? O que define o teu personagem ser o protagonista? Ou o que define o protagonista de uma história, seja ela qual for? É alguém que sofre as consequências das ações que ele mesmo toma. É isso que define o protagonista, tá? Então, se vocês forem ver muitos filmes ou livros que a gente acaba achando que o protagonista é uma cidade, ou é uma mala, ou é alguma coisa inanimada, você precisa ver se esse objeto, se ele sofre as ações, se ele sofre as consequências das ações que ele tomou, senão ele não é. Eu lembro muito bem, na época de escola, que eu li um livro que chama O Cortiço. E as professoras depois faziam um debate, estavam falando que o personagem principal era o Cortiço. Só que o Cortiço é o ambiente, ele não sofre as consequências das ações. Quem sofre são as pessoas. E tinha muito esse embate de que o Cortiço era o personagem principal, não era. É diferente de você pegar, por exemplo, um Stuart Little, que é um rato, não é uma pessoa, só que ele sofre as consequências das ações dele. Every little in the world can find the little house. I'm a little lost. How you doing? You must be Stuart. Actually, I must be going. What's your hurry, Murray? Yeah, where you going, Murray? Stuart. What's his name? Hey! Back here, you little rabbit! Get away! Lucky, Red, get him! Come on! Come on, Red! You're going backwards! The hell of a drive up! Come on, we got him! I got him, Smokey! No, I got him! No, we The only thing you guys got are big mouths, so shut up and run! De ser adotado, de ter um embate com um gato. O Cortiço não, é um ambiente inanimado, ele fica parado, tá? É diferente você pegar, por exemplo, deixa eu pegar um
Eu acho que tem no Pulp Fiction, tem uma maleta lá. Tem uma maleta. Tem uma maleta que o pessoal fica em busca. Mas é inanimada, ela não sofre. Isso é verdade. Tá feliz? Vincent. Tá feliz? Eu tô feliz. Eu não lembro o nome deles, mas o Samuel Jackson e o outro lá, eles são os protagonistas. Não é a maleta em si. Isso é legal até se falar, porque assim, pode sim acontecer do seu protagonista ser um objeto, né, ou uma pessoa, duas pessoas, pode acontecer. Só mas que como ele você falou, tem que ser... ele tem que ser uma figura ativa Que na age, história. Né? isso. Então o que acontece? Pode ser que sua história tenha um protagonista que é um objeto, e isso pode acontecer muito, principalmente em animações onde os objetos Exatamente. são humanizados. Isso, né? exatamente. Onde eles têm pensamentos e tal, e por aí vai. Assim, animações da Disney ou por aí vai. Então você tem eles tomando atitudes, passando por consequências, e por aí eles se tornam os protagonistas. Mas, por exemplo, a gente tem Animais Fantásticos, onde eu esqueci o nome do principal. Eu também não lembro. Mas ele é o protagonista e a Mala não se torna uma protagonista. Exato, falou tudo. Né? Ela não que sofre às vezes a gente o pode que ele isso. faz, né? Isso. Então você vai deixar, isso foi um bom exemplo, porque, isso que você citou, né, do exemplo do protagonista, porque muita gente confunde realmente. Confunde, né? acaba confundindo. E o ambiente ele tem força, sim. Né? Ele Com certeza. Você, ou o Curtiço seria a história, você vê que, de fato, o Curtiço ele tem uma sinergia ali. Né? As coisas acontecem ali dentro. Sim. Mas elas acontecem porque os protagonistas, as pessoas que vivem ali dentro, tomam atitudes e passam por consequências. E é legal você ter falado, porque também depois a gente vai fazer um vídeo explicando mais sobre essa diferenciação de tramas. Porque existem três, basicamente, tá? Tem a estrutura clássica de um filme, que a maioria dos filmes tem. Tem a estrutura minimalista e a anti-estrutura, né? Se vocês forem ver, depois a gente vai entrar mais nesse assunto, mas só para dar uma leve palhinha. Tem uma diferença muito interessante entre protagonistas de estrutura clássica e protagonistas de estrutura minimalista. Uma estrutura minimalista, que depois a gente vai elaborar melhor, é mais ou menos aquele filme que você acha que é um filme mais parado. O protagonista, ele age e sofre as consequências, mas de uma forma muito menor do que uma estrutura clássica, que ele vai em direção ao que ele quer. Eu vou dar um exemplo clássico de um filme, clássico não, lançou recentemente na Netflix, eu sugiro muito ver esse filme, é minimalista, e é Os Dois Papas, do brasileiro, que eu esqueci o nome também, eu sou péssimo com o nome, mas ele é do diretor brasileiro do Cidade de Deus, e é um filme muito legal, mas vocês vão ver que o protagonista lá, que são os dois papas, os dois protagonistas, também pode ter filmes de plural protagonistas, dois protagonistas ou um só, nesse caso são dois, mas o filme ele é minimalista, ele é mais paradão, o Papa não vai em direção ao que ele quer efusivamente, diferente de qualquer filme de herói, por exemplo, ou você pegar filmes da cultura pop que tem mais bilheteria, eles vão em direção ao que eles querem. É só para vocês terem uma diferenciação de protagonista que é mais minimalista, de uma estrutura minimalista, ele tem menos ação, e um protagonista de uma estrutura clássica que tem mais ação. O próprio nome já diz, a história minimalista ela vai te dar as consequências de forma sutil. Isso. Forma mínima ou de... Geralmente são filmes mais cabeça, né? É um gênero que também tem muitas pessoas que escrevem. Eu gosto muito, tem filmes excelentes nessa estrutura aí. E fica pra gente pensar, né? Que também tem essa diferença. A grande questão é quando você faz uma história minimalista, é difícil fazer um grande blockbuster de ação. Porque as consequências são de escalas gigantescas. Então, é uma coisa a se pensar. O público massivo, assim, a massa do público, ele prefere ver a estrutura clássica. Isso aí. Já é uma forma. Né? O minimalista, a anti-estrutura, filmes mais cabeça assim, eles vão ter menos público. Isso aí é meio que inevitável. Assim. Isso aí.
Mas então a gente, como o Marco falou, então o protagonista é aquele que vai passar pelas consequências. Eu acho legal até dar uns exemplos, né? assim. Então a gente até trouxe esses exemplos, e aí a gente pode intercalando aí, mas como exemplo fica mais fácil pra galera entender. Pô, no filme que eu vi, agora eu consigo ver exatamente esse passo acontecendo e tal. Então, o primeiro que a gente pode citar é o Matrix, né? Matrix é clássico, Matrix né? É uma história onde você consegue ver toda essa estrutura do protagonista do Neo. Que até entra naquilo que a gente falou agora há pouco. Pra quem ainda tá começando a estudar roteiro, às vezes pelo nome do filme pode achar que é o protagonista Matrix. Só que ela é um ambiente inanimado. É verdade. Tá? O protagonista é o Neo. É verdade, como a gente falou. Existe uma certa vida do ambiente. Exatamente. Mas ele não sofre as ações em si. Porque ele foi construído por um personagem que é um arquiteto. Exato. Tá? Então, assim, vocês vão ver que a história de Matrix é tão boa que ela até brinca com algum desses pontos que a gente vai colocar aí. Mas então esse primeiro foi os passos progressivos, então esse avançar a história. E no Matrix a gente vê quando o Neo, ele tá lá no computador dele, o Morfeu entra em contato com ele, então de uma forma meio que passiva. Né? O Morfeu que vem até ele e fala, se você quer saber mais sobre a Matrix e tal, siga o coelho, né? Isso, encontro com o mentor, né? Com o mentor e tal. Então ele vai, na hora que ele abre a porta da casa dele, que é para atender um cliente lá de um hack que ele fez, ele vê a tatuagem da menina com o coelho e vai até onde ele é chamado, que é a balada. Agora vamos supor se ele não fosse. Se ele fosse passivo, ele já não moveria o filme. Moveria o filme, exatamente. Não tem esse passo progressivo, né? Quer dizer que não tem história para ir para frente. Então, no caso do protagonista, ele tem que ter esse passo progressivo. E uma coisa fundamental para você que está escrevendo o teu protagonista. Os passos progressivos nada mais são para você chegar no clímax da tua história. E o personagem seu, ele tem que necessariamente ir sofrendo consequências das ações dele que vão transformá-lo. Ele tem que começar a história de um jeito e chegar no fim de outro. Senão não tem estrutura de história nenhuma. É para isso que você escreve. Estrutura básica para você entender isso de você mudar o teu personagem no fim é qualquer filme de herói. De origem. Ele tá no começo, ele é um Zé Ninguém, ele é um nerd, ou ele é um bilionário que perdeu os pais, e aí lá no fim ele vai com a capa, com o rosto novo, com os poderes novos, ele virou um herói, ele se transformou. Isso aí. Isso é uma estrutura básica para você entender de por que tem que ter essa ação progressiva. Esse exemplo que a gente está dando é bem claro. O filme começa com o Sr. Anderson e termina com ele pondo o óculos e... voando pro céu. Chama Anderson. O Sr. Anderson. Que é o Neo, né? É o escolhido, né? O escolhido. A gente tem um outro filme, uma animação, né, cara? Sim. E essa muito daí fácil também. Ela é lida facilmente uma vez que você pega esse esquema. O Shrek, né? Shrek. Posso falar? Não, o Shrek é assim, uma estrutura clássica de animação, né? De um ogro protagonista, porque ele tem o desejo dele de libertar o pântano dele de não ter ninguém, né? Ele não quer ninguém enchendo o saco, e ele vai agir ações progressivas para atender esse desejo. Então toda a história vai nivelando ele para conseguir o que ele quer, que é o quê? Tirar o pessoal do pântano dele. Então ele vai ação por ação querendo agir para libertar o pântano dele. Por isso que tem toda a jornada do Shrek e tem toda a personalidade dele, de ser resmungão, de ser um cara meio fanfarrão, que não tá nem aí pra ninguém, sempre viveu assustando as pessoas. E é para isso que o filme te mostra toda a construção do Shrek. Mas o mais interessante também, que eu nem sei se a gente colocou aqui, mas depois eu acho que tem aqui, depois a gente vai falar, que você tem o desejo externo do personagem, que é o que ele quer de qualquer maneira, a vontade que vai mover o filme, né? Mas você tem um desejo inconsciente, que é
a contra-ideia do desejo externo do personagem. A gente vai explicar É isso. isso aí. Então também tá dentro desses passos que vão deixar o seu personagem mais Sim, completo. sim. Né? Um outro exemplo que eu posso dar, ele já é da franquia, da trilogia. Né? Sim. A gente tem a trilogia das prequels do Star Wars, que é a história do Anakin, né? Como ele se tornou o Darth Vader. Que o pessoal não gosta muito, né? O pessoal não gosta muito, e claro, aí também entra muito no quesito, eu entendo o que falam, da história ter se tornado muito política. Mas também alguns atores não terem convencido, como o próprio Anakin criança. Mas ainda assim, sendo um protagonista, ele tem o fato de mover a história para frente. Então, ele é um menino que é levado pelo Qui-Gon Jinn, ele vê que o menino tem lá o poder, né, da força, ele tem acesso à força, e ele fala, ó, se você quiser eu te tiro aqui de escravo e te levo para se tornar um Jedi. Então ele aceita isso, como todo protagonista aceitaria, porque ele tem que mover essa história adiante, ele tem que levar. Se ele continuasse lá como escravo, não haveria Darth Vader, não haveria equilíbrio na força nem nada. Né? Então esse primeiro passo, ele é muito importante, tem que ter em mente que seu protagonista ele tem que levar a história para frente. Se você está colocando seu protagonista em cena que não está agregando em nada, você já sabe que você está pecando aí e que ele não vai ter consequências, ele não vai ter nada a agregar na história, né? Aí a gente já entra no primeiro ponto que o Marcão falou. Seu protagonista tem que ter um desejo. Exatamente. Né? Que é o segundo ponto que a gente coloca, que é demonstrar algum desejo. Ele tem que querer alguma coisa na história. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo que está assistindo esse vídeo quer alguma coisa, seja escrever sua história, para isso que a gente está aqui. Mas todo mundo tem um desejo em si, e o personagem não é diferente. Agora, fica difícil você estruturar um personagem que tem múltiplos desejos, não é certo? Vê a tua vida aí do outro lado. Se você quer 15 coisas ao mesmo tempo, você vai se ferrar. Porque você não vai ter estrutura para perseguir todas elas, né? Ou vai se sabotar em muitas. Agora, quando você tem um desejo único, exclusivo, ou pouquíssimos desejos, e põe a tua vida em direção a atingir esses desejos, é muito mais favorável que você os atinja. Do que você ficar hiper dividido. Sim, e tem um exemplo bom disso que você falou que me veio à cabeça agora, que muita gente pode pensar, mas construir um personagem que quer várias coisas ao mesmo tempo ficou muito bom, que é o Jack Sparrow. Beleza. Ele quer várias coisas ao mesmo tempo e ele realmente é um personagem muito bom. Cada filme, né? Não, nem isso. Se você for ver, na hora que ele... Porque eles falam, ele abre a bússola, ela fica... Ah, sim. A gente não sabe quais são esses outros desejos. Entendi. A gente só sabe qual é um. E é esse um que vai mover a história. Né? Então, por exemplo, ele quer achar lá no primeiro filme o Pérola Negra, ele quer recuperar. Isso. É isso que vai mover a história. É isso que move a Por história. mais que a bússola, na hora que ele abre, mostra não sei o quê, a gente não faz ideia do que o Jack Sparrow está querendo. E aí no segundo filme o desejo muda. É o baú, né? Ele quer achar o baú do David Jones. Então mesmo ele sempre coloca alguém para, convence a pessoa a achar o baú do David Jones e essa pessoa vai atrás. Então o desejo está ali. Sim. Não adianta, claro que ele tem os outros, mas a história vai se mover para aquele desejo e não dá para mudar, né? Como você falou, você ficar viajando em vários, você já era, se perde. Então pense nisso, qual o desejo mais importante para o teu protagonista? O que ele quer de fato? Se é uma distopia, é unânime que o protagonista quer acabar com o sistema. Você pode pegar o Mocking Games, né, os Jogos Vorazes, a menina quer acabar com o sistema totalitarista. Ponto. Harry Potter quer destruir o Voldemort, o antagonista da história. O Star Wars, o Luke quer destruir o Darth Vader, né, a força, o Palpatine, se não me engano. Então sempre tem um desejo clássico assim. Pegar a Matrix, destruir a Matrix. Shrek, limpar o pântano dele. Toy Story, se salvar. O Woody e o Buzz voltar pro Andy. Então os desejos são muito claros. Procurando Nemo, tá no título. O pai, o Marlin, quer procurar o Nemo, quer achar o filho dele. Então nutra a tua história para que o teu protagonista tenha um desejo claro, específico e simples. Talvez não simples, pode ser um desejo muito difícil, mas ele é claro para o público. Tá? Mesmo que seja um desejo complexo, ele é muito fácil de identificar. Então assim, isso é legal porque esse desejo ele não pode ser passageiro, ele é um desejo que move o personagem. Exatamente. Até o final, mesmo quando a gente vai falar depois de outros desejos que ele tem conscientemente, outras vontades que ele vai ter,
Por exemplo, a gente falou dos 3 exemplos, a gente continua neles. No Matrix, o Neo ele tem o desejo de saber o que é a Matrix, entender aquilo e descobrir a verdade, porque ele tem desde o começo aquele negócio que ele tem a impressão de que ele está sendo controlado, que ele não tem liberdade. Então, mesmo quando o Morfeu apresenta a Matrix, ele vê que ele ficou como um rato de laboratório, um bebê de proveito durante todo esse tempo aí, e ele entra em choque, lembra que ele até desmaia, ele continua na nave, ele continua, né, perseguindo a Matrix, por quê? Porque é o desejo do cara. Sim. Né? Se não é um desejo forte, na hora que ele toma o choque, ele fala, não, me tira daqui, eu quero voltar. Acabou a história. Né? Então o desejo ele tem que ser forte até o final. Claro que vão ter outros pontos que vão se transformando durante a história, mas esse desejo ele tem que ser forte. Né? O Shrek, o Marcão falou, ele quer tirar aquela galera do pântano dele, porque para ele o ogro vive sozinho e acabou. Então ele vai até o final falando que ele precisa concluir o trabalho lá de tirar a Fiona da torre, porque ele precisa tirar as criaturas mágicas do pântano dele. A animação, Pixar, por exemplo, que eu acho, na minha opinião, é o melhor estúdio de animação que constrói as melhores histórias assim, porque eles conseguem construir personagens que na maioria das vezes têm desejos externos e internos, né? Então isso acaba... São bem completos. Completar mais o personagem, a trama e tal. Mas vocês podem assistir qualquer desenho da Pixar, vocês vão ver o desejo claríssimo do personagem lá, e as ações progressivas para o personagem atingir o que ele quer. É isso aí. Claro que vai ter dificuldades, é isso que move a história. Mas o personagem tá claro pra gente desde o começo o que ele quer. É isso aí. Mesmo ele não falando como o Wall-E, isso é que é o mais legal. Não, você consegue por meio de ações, por meio de emoções passar qual que é. Agora olha só, Game of Thrones, pra você que é fã, tenta perceber claramente o desejo do Rei da Noite. Do Rei da Noite? Rei da Noite, que ele não falou nada a série inteira. Não é mais difícil? Quando você estrutura um mega vilão que não fala uma palavra, é mais difícil. E ele fica mais vazio, simples pelo puro desejo de destruir tudo. Não, e assim, um ponto que eu tô dando pra vocês, assim. E a gente fala de protagonista, mas esse tipo de roteiro, assim, né, que você coloca pro protagonista, esses passos que você completa o seu protagonista, eles servem muito quando você quer engrandecer um vilão também, né? Sim. Porque, por exemplo, você fala desse desejo, nenhum vilão existe sem desejo. Exatamente. O vilão quer alguma coisa. É o desejo. Se vocês pegarem Guerra Infinita, o Thanos, ele é um vilão muito bem feito. Assim. O Killmonger é um cara que tem um desejo Pantera que Negra. ele, de certa forma, às vezes ele pega você. Muito bom mesmo. Né? Então, e aí, de novo, eu citando o último exemplo do Anakin Skywalker em Star Wars, ele tem o desejo de salvar as pessoas que ele ama. Primeiro a mãe dele que é escrava, então ele vai se tornar um Jedi prometendo, eu vou voltar e vou te tirar daqui. E depois a esposa dele que fica grávida e ele vê que provavelmente ela vai morrer no parto e ele quer salvar ela. Então esse é o desejo, né? É o que está claro, você vê o personagem falando aquilo, ou mostrando de alguma forma que ele quer aquilo, e fica evidente, né? É o mais fácil de encontrar ali. E aí entra o pulo do gato, né? Muita gente coloca que se tem algum que não é obrigatório é esse terceiro passo. Mas ele engrandece demais, né, cara? Sim, com certeza. Não tem como você negar que esse terceiro passo vai engrandecer a personalidade do seu protagonista, que é a vontade oculta, né?
A gente falou do desejo, que é algo que você identifica logo de cara. Seu personagem, seu protagonista quer aquilo, né? Isso. Calma aí. Caraca. Então seu protagonista ele quer aquilo. E aí tem algo que ele quer, mas não sabe, né? Isso. Ou pelo menos não tomou consciência ainda de que aquilo é o que ele realmente quer. Uma vontade oculta, um desejo oculto dele. E você também não sabe no começo da história, na maioria das vezes, né? É algo mais escondido, algo mais silenciado, que durante a história seu personagem vai dando traço, seu protagonista vai dando ideia de que ele quer aquilo. E quanto mais oposto for do desejo, mais legal é essa diferença. Né? Exemplo prático para vocês entenderem isso que o Roger está falando na vida. Academia. Desejo interno e desejo externo. Desejo externo, ter um corpo bonito, ter um corpo legal, ter saúde. Desejo interno, na maioria das vezes, e eu sei que eu fiz academia tanto por mim quanto muitas pessoas que eu conheci. Desejo interno, além da saúde, da boa estética, é impressionar alguém. Seja para você arrumar um namorado ou namorada, para você quer ser aceito por alguma coisa. Bebida. Vamos lá. Desejo externo. Se socializar com as pessoas, tal, tudo. Beber e tal. Desejo interno, você ser aceito pelo grupo que tá bebendo ali. Sim. Tem muito isso. Mesmo. Muito isso. Tem vários. Por isso que a nossa vida é complexa aqui. Tem muita gente que nem aquele amigo que vira pra você e fala assim: pô, se eu tô afim de beber. Esse é o desejo dele. Sim. Agora, a vontade oculta, o desejo interno, eu tô afim de conversar com a galera. Com a galera, socializar. Isso aí. Então, é aquilo que tá dentro da pessoa que ela não expõe. Sim. Mas que com o tempinho você vai... Sim. Outro exemplo clássico para vocês entenderem na vida como é que funciona, porque nós somos personagens também, né? Cada um é o protagonista da sua própria vida. Mas o hater da internet, qualquer hater do mundo, desejo externo, colocar o hate dele lá para todo criticar mundo, criticar uma obra, criticar alguma coisa, o governo, seja lá o que for. Um hate lá faz um textão criticando. Desejo interno do hater, ser percebido. Ser notado, né? Ser notado. Isso aí. Tem muito isso, muito mesmo. O cara quer ser notado, porque ele sabe que quem ele está criticando vai ver 1000 elogios, mas o dele é o contra, é o que ele vai ser contra, ele vai ser percebido. É o desejo oculto que talvez nem ele mesmo saiba, mas funciona assim. E não é diferente com os nossos personagens. O protagonista, para ele crescer, é você mostrar na tua história, para o teu público, que ele tem o desejo externo que vai guiar a história, mas ele tem o desejo interno dele. Isso aí. Eu acho legal até citar o exemplo do Matrix, porque o Matrix 1 ele é uma obra-prima, né, cara? E ele brinca muito com esse desejo interno e externo, porque o que ele faz? O Neo, todo mundo fala pra ele, você é o escolhido, você é o escolhido, Sim. você é o escolhido. E o que ele pensa? Eu acabei de sair de um lugar onde eu não tinha escolha. Eu era o que a máquina planejou. Sim. Eu saio disso e ainda não tenho escolha, eu sou escolhido. Né? Eu não tenho um caminho para seguir. Então ele fica falando, eu não sou esse cara, eu não sou esse cara, eu não sou esse cara, eu não acredito que eu sou esse cara. Quando ele chega no oráculo, o oráculo simplesmente fala o que você acredita. Ele fala, tá, você não é o escolhido, ainda não. Infelizmente não é nessa vida que você vai ser. E não era naquela vida mesmo, porque ele tem que morrer para voltar como escolhido. Então assim, o desejo interno dele acaba sendo não ser o escolhido. Né? Porque ele fala, se eu for escolhido de novo, eu não tive escolha, eu tô dentro de uma nova Matrix aqui, e eu vou acabar sendo o que todo mundo falou. Né? Então, você vê como o Matrix ele brinca com isso. Agora o Shrek é muito claro, né, cara? Não, o Shrek ele realmente é bem feito. É uma obra-prima, né? Porque além do desejo externo dele querer livrar o pântano, tem o desejo interno dele de querer também se socializar, fazer amigos, né? Porque ele mora sozinho, ele tem que assustar os outros para ser notado. Lembra do hater que eu falei agora há pouco? É isso aí. Ele tem que assustar as pessoas para ser notado, para se sentir percebido. E quando tá um monte de gente lá, ao mesmo tempo que ele quer livrar, ele também, no fundo, ele quer o pessoal lá. Sim, sim. E aí a jornada vai mostrar que ele acaba se constituindo o burro com a Fiona também, né?
o cara que ele passa o filme inteiro falando os ogros vivem sozinhos, né? Mas ele não consegue... Quando ele tem a companhia, ele se torna um cara mais divertido. Sim. Ele vê que ele pode se permitir certas experiências. Então isso é muito bacana. E no filme do Star Wars, que a gente está também dando como exemplo, a gente falou, o desejo do Anakin é qual? Salvar as pessoas que ele ama. Sim. Inconscientemente, ele começa a descobrir que existe uma certa caminho por poder também. Né? Então, assim, sempre tem muito essa luta. Sim, então ele fala, como é que eu posso salvar as pessoas que eu amo e tal? Inconscientemente, ele está indo atrás de poder para conseguir isso. Então, de novo, você vê essa luta, por isso que ele é seduzido ao lado negro. Porque se eu for pegar o Luke, ele não tem um pouquinho disso, não? Ele é tentado também, ele é tentado aí pro lado negro. Sim, né? O próprio Anakin fala, como o Darth Vader já fala, filho, vem comigo, a gente destrona o Imperador e estabelece a paz na galáxia. Ou seja, poder. Você sabe quem também tem o desejo interno também que vai se revelando? O próprio Frodo. Porque no último filme ele não quer destruir o Anel. Tem o desejo interno de poder, né? Também tem isso. O Anel ele tenta muito. Mas aí, claro, o desejo interno e o desejo externo, né? A vontade oculta e o desejo que o personagem tem, quem vai fazer esse balanço é você, no seu protagonista. Sim. Né? Um mais forte que o outro e tal, mas acabam sendo meio opostos. Sim, né? sim. E isso é bacana. O nosso quarto ponto é a capacidade convincente, então, né, cara? É o seguinte, em algum momento na história, alguns momentos, seu personagem ele precisa mostrar que ele é capaz de conseguir o que ele quer. Exatamente. Né? Senão não tem sentido a história estar acontecendo. Né? Seu personagem ele tem o desejo de, sei lá, ser um astronauta. Em momento algum ele demonstra que ele tem a capacidade de ser um astronauta, você já não compra a história logo no começo. Fala, essa história não vai dar certo. Né? Então ele tem que mostrar durante a história, com algumas ações, ou frases, palavras, seja como for o estilo da sua história, que ele é capaz de conseguir o que ele quer no desejo. Né? Se você pegar o próprio Shrek em si, ele já demonstra com cenas antes dele salvar a Fiona para obter o que ele quer, de tirar o pessoal do pântano, com a luta lá no castelo do Lord Farquaad, que teve a cerveja, já demonstra pro telespectador que ele consegue com a força dele empurrar os soldados lá com armas e tudo e ganhar deles, que ele é fortão, que ele é grandão, então que ele tem uma estrutura física grande, que ele tem umas ações inventivas com o lance da cerveja, criativa para ganhar a luta deles e tal. Então mostra pra você que ele consegue ter uma força para talvez conseguir matar esse dragão que prende a Fiona. Os outros pretendentes a salvar a princesa juntos tomaram o pau do cara, talvez ele seja o cara mais indicado realmente para salvar a princesa. Isso. E no caso até do Matrix é a mesma coisa, você vê que desde o começo do filme, quando o Neo ele já é apadrinhado, né, pelo Morfeu, você já vê alguns sinais de que esse cara pode ser especial. Sim. Né, ele vai no dojo lutar com o Morfeu, consegue ganhar do Morfeu, aí ele vai para as missões que ele faz lá com o Morfeu, consegue resgatar o Morfeu do prédio e tal. Então você vai falando, bom, é possível realmente que esse cara tenha potencial para ser o escolhido. Então você tem que dar as ações, né? As Se você pegar o Matrix, ele já te revela naquela cena do dojo, quando ele tá com o programa de Kung Fu lá, se eu não me engano, que ele tá lutando com o Morfeu, ele já dá indício que o Neo tem capacidade de até derrotar o Morfeu, bater para ali. Não que ele toma uma surra no começo, mas ele vai depois, ele dá indícios que ele pode sim ser o escolhido. Então você tem que dar indícios do seu personagem que ele realmente é capaz de conseguir aquilo que ele tanto deseja. Senão vai ficar muito inverossímil pro teu público de que o teu personagem possa conseguir do nada lá no fim, se você não colocou cenas antes, estruturou, que ele, mesmo pressionado, conseguiu se mostrar apto a conseguir o que ele quer. Sabe uma coisa, juntando agora duas dicas de roteiro aí, o Marcão manja também, que é o seguinte, existe uma dica que é muito famosa que é, não fale e mostre. Isso. Né? E aí entra o grande ponto desse probleminha que existe no Star Wars.
Como que mostra que o Anakin pode ser alguém especial, logo no começo da história? Além do menino dirigir os pods lá, que isso mostrando, né, que tem um potencial. Mas o George Lucas inventou a parada dos midi-chlorians, que é uma medida que você vê no sangue, que midi-chlorians são células vivas que tem dentro de todo mundo. Quanto mais midi-chlorians você tiver, mais forte é seu acesso à força. Então ele vê logo pequenininho que o moleque tem mais midi-chlorians que o Mestre Yoda lá. Então você fala, pô, esse moleque realmente é muito bom. Mas eu não tô vendo midi-chlorians. Eu não sei o que é isso. Você está me falando que existe essa parada. Se você me faz uma cena do Anakin, sei lá, vai cair alguma coisa, ele faz bum, e segura aquilo com o poder da força, você já me mostrou, eu vi o moleque fazer algo incrível, né? Com o poder da força. Então seria mais fácil eu entender e falar, realmente esse moleque é bom. Entendi. Agora, falar é muito abstrato, você não tem a prova ali. Né? Sim. É igual, se só falam, o Neo foi no dojo e quase derrotou o Morfeu. Ei, eu não vi como é que foi essa luta, né? Bem isso. Então, ele provou que o Anakin ele tinha algo especial? Provou, ele falou que tinha uma taxa para acesso à força. Mas eu não vi isso. Né? Então existe essa diferença também. Se você puder mostrar como o Shrek mostrou que ele era mais forte que todos os outros os guardas, né? Como o Neo mostrou que podia vencer o Morfeu. É muito mais forte. Exatamente. Você conseguir provar a capacidade do seu personagem. E aí no quinto passo, na sua história, o seu protagonista tem que chegar no ápice pessoal, no limite dele ali, né? Que é quando o seu personagem está esgotado, ele não tem mais nada que ele possa tentar realizar ou fazer que seja maior do que ele acabou de fazer. É aquele lance, né, das ações progressivas que a gente falou primeiro. O seu personagem vai cena após cena sofrendo as consequências das ações que ele tomou. Sim. E cada consequência realmente vai jogando o personagem ou lá pra cima ou lá pra baixo, ou lá pra cima ou lá pra baixo, positivo ou negativo. E aí no fim ele tá esgotado de tanto ser pressionado para obter aquilo que ele quer. Exemplo fácil, A Procura da Felicidade, filme de drama muito bom, em que o Will Smith, acho que é o Gardner, alguma coisa assim, ele sofre o filme inteiro para conseguir o tal emprego e mudar a vida dele. Ele vai sofrendo consequência das ações dele o filme inteiro, cada vez pior. E aí no fim ele obtém, depois de tanto suar, o que ele mais quer, que é o emprego. Quando ele está esgotado. É isso aí. Então o conflito para o teu protagonista é algo que precisa muito, muito ter. Eu acho que é bom esse exemplo que você falou do A Procura da Felicidade, porque entra um pouco naquilo que a gente estava falando das histórias minimalistas e das clássicas, porque esse ápice pessoal, esse quase clímax que a gente pode chamar, né? Ele, em histórias como A Procura da Felicidade, é a conquista do emprego. Em histórias de ação, pode ser derrotar um grande vilão. Sim. Pode ser, então, por isso que você entende a diferença de minimalismo, ou alguma coisa assim, do tipo, a escala da história. Aí já é gênero, né? O gênero também, verdade. Aí já Mas você vê que o personagem ele tem o desejo, ele tem que sofrer para obter. Nada na vida vem fácil, cara. Nada. Por exemplo, a gente está construindo um universo de super-heróis num país que simplesmente não aceita muito, como já consome, já é totalmente abrangente lá fora, tal. Então tem um certo desejo nosso e tem conflitos que tem que ser batidos para conseguir aquilo que a gente quer. Isso nada mais é que a história que vocês estão construindo. Vocês têm a história, o gênero, o protagonista, a trama que vocês querem contar, e o teu protagonista vai sofrer as consequências das ações e no fim ele vai estar esgotado para conquistar aquilo que ele quer. Que se vier fácil, não vem legal. Eu acho até que a gente pode juntar esse ápice pessoal, esse quinto passo, com o sexto, que é a conexão. Porque, Sim. Querendo ou não, eles são muito relativos, assim, relacionados. Porque é por meio desse ápice pessoal, você vê o cara superando barreiras e barreiras e superar a mais difícil para conseguir chegar onde ele quer, que você consegue se conectar com ele. Né? Você fala, pô, minha vida também é assim, eu tenho que passar por desafios, às vezes me esgotar ao máximo para chegar onde eu quero. Sim. Porque como o Marcão falou, você faz uma história onde vem tudo fácil, não é real. Né? Esse quinto passo do ápice pessoal
nada mais é do que você chegar praticamente no clímax. Ou você tá no clímax, você tá no topo do Everest, que eu falei da montanha. Se você não viu, veja esse vídeo, que eu explico que a nossa história, a construção da nossa história é igual aos brasileiros que escalaram o Everest, ou qualquer pessoa que escalou o Everest, a subida, né? Então o clímax, quase no topo ali, que é a zona da morte, é a área mais difícil que o teu organismo não consegue respirar, você tem que ir com oxigênio. Alguns malucos vão lá sem, né? Que aí vai de cada um. Mas o teu corpo ele não dura muito, chama a zona da morte. Você tem que subir no cume da montanha e descer o mais rápido possível, porque o teu corpo não resiste muito tempo lá. E o que traduzindo isso para a história é o que? O teu personagem já está esgotado para obter o que ele quer e ele vai passar para a aprovação máxima para obter aquilo que ele quer. Isso aí. Que é o Neo parando as balas do doutor, não sei lá. O Agente Smith. Agente Smith. Mas é isso mesmo, porque você vê, o que ele precisou fazer para conseguir parar as balas? Morrer. Ele chegou no limite mesmo, humano da parada. Ele morreu e voltou para conseguir fazer aquilo. Né? O Harry Potter teve que morrer para renascer e derrotar o Voldemort. Isso aí, você vê assim, geralmente quando a gente fala desse limite, é porque ele vai ultrapassar uma barreira muito difícil para ele. Né? A gente falou do Shrek. O Shrek, ele ter que entrar na igreja e falar pra Fiona que ele ama ela e tal, é uma barreira absurda. Pra quem no começo não queria ninguém, depois querer falar que ama uma mulher, que quer passar a vida com alguém, você vê que muda. É uma estrutura que o personagem ele tem que se auto-enfrentar pra fazer isso. Sim, é verdade. Então, você vê que é nesse momento que o seu personagem vai causar no telespectador, leitor, seja lá qual for a pessoa, por qual meio a pessoa está vendo a sua obra, mas é o momento que a pessoa vai falar, ufa, né? Tipo, conseguiu. Depois de tanto esforço, conseguiu. Chegou no desejo. Então, esse é o sexto passo, né? Que é essa conexão que você vai gerar com do seu protagonista com as pessoas. Mas, claro, essa conexão, como a gente falou, ela vai acontecer se você conseguir trabalhar desde o começo o seu personagem, como o Marcão falou lá no começo, na caracterização e na revelação. Você não pode ir do 0 a 100 rapidinho. Você tem que prender as pessoas, como a gente falou dos passos, assim. Como é que eu faço para essa pessoa, para a chamada aventura desse personagem, se é algo que já gera essa empatia com a galera. Então esse desejo dele, por exemplo, o desejo do Shrek, eu acho que por isso até que, não só por isso, mas um dos motivos que ele fez muito sucesso, é que muitas pessoas têm esse desejo e a vontade oculta do Shrek, que eu não preciso de ninguém, e no fundo fala, eu quero ter amigos. Muita gente mesmo. Né? Então, quanto mais você conseguir trazer a semelhança das pessoas, né, para os desejos, para as vontades do seu personagem, vai ser mais fácil captar essas pessoas, né? Trazer elas para o dilema que ele tem a ver com o último passo, né, que você está querendo falar. Sim. Que é dessa conexão. Né? Conexão. Quanto mais conexão teu personagem tiver com o público, e aí que tá o pulo, né? Se você conseguir construir um personagem que tem uma conexão, ou seja, ele tem aspectos na vida dele, pessoal, tá? Interna e externa, que abrange o maior número de pessoas, e aí você vai ter que fazer uma pesquisa mais ou menos, do qual é o maior dilema comum da maioria das pessoas. Óbvio que ninguém é igual a ninguém, mas digamos que a maioria das pessoas passam pelos mesmos dilemas. Então vamos lá. Coisas fáceis de se entender. A maioria das pessoas conseguem ficar com quem elas realmente querem. Crush da vida, sei lá o nome disso. Mas a maioria das pessoas consegue? Ou é todo mundo que simplesmente consegue atrair quem quiser? Não é, né? É uma parcela muito pequena das pessoas, seja pelo carisma, pela beleza, seja pelo dinheiro, pela sociabilidade, sei lá, que consegue atrair quem quiser. A maioria absoluta das pessoas quer alguém e não tem reciprocidade de volta, ou que alguém não consegue falar para a pessoa, não é? Então qual que é a estrutura que o Hollywood sempre faz, os escritores utilizam disso? Crepúsculo, uma menina comum que não consegue atrair o cara mais fodão da escola, e aí ela consegue ficar com esse cara. Peter Parker, o Homem-Aranha, que é a mulher mais bonita da escola e não consegue falar com ela. Então fica nesse dilema. Então uma coisa para
quanto mais próximo o teu personagem for do público, melhor é. E é legal porque você falou disso e em momento algum dessas histórias, pode criticar que você gosta ou não, mas as coisas não acontecem, assim, até por isso, aí já critica-se um pouco o Crepúsculo, porque as coisas não acontecem do dia pra noite. Sim. Então assim, não é, nunca deu bola pra mim, não sei o que, agora tá... Né? Então, o Peter ele teve que vencer alguns desafios. Ele tem que chegar até a menina, conversar com ela e tal, e durante um tempo, até ele conseguir. A história do Crepúsculo eu já não tenho tanta proximidade porque eu não assisti. Não, eu também não, mas é um exemplo interessante porque ele vinculou muito a venda dos livros porque a maioria das garotas se sentia representada. É isso aí. Então às vezes é a questão de, que nem a gente até falou em um outro vídeo, acho que foi no vídeo do arquétipo do cara comum lá no Arquetipop. Acho que foi. Que a Bella ela tem esse arquétipo do cara comum, da moça comum. Então é onde está todo mundo e você quer alguém que é acima da média, né? Você quer alguém que se destaca. Mas você pode falar, por exemplo, os exemplos que a gente está citando. O próprio Shrek, a maioria das pessoas aqui, verdade. E vocês aí, a maioria, não é qualquer um que tem um carisma absurdo para fazer amigo em qualquer lugar, ou ser hiper sociável com qualquer pessoa, não é. Às vezes a gente tem alguns problemas de sociabilidade. Às vezes você tem algum problema de se enturmar, até às vezes você usa de artifícios que você pode usar, que nem a gente falou da bebida, ou da piada, ou sei lá do que. Mas o Shrek, ele vincula muito isso, né? De uma pessoa que, na maioria das vezes, igual as pessoas em geral, acabam afastando as outras, mas no fundo elas querem realmente ter mais amigos e tudo mais, né? Sim. Você pode pegar muito pelas próprias... Não sei se estou falando uma besteira aqui, mas é o que eu sinto, né? Se você pegar, por exemplo, as blogueiras que ganham muito dinheiro com um blog de maquiagem e tudo mais, às vezes, pode ser que eu estou falando besteira, mas eu acho que muitas delas não têm amigos verdadeiros assim. Difícil, às vezes tem uma sociabilidade menor, assim. Você acaba se mostrando para o mundo, mas no teu íntimo, no teu pessoal, pode ser muito menor do que se aparenta. Eu acho que é assim, né? Eu sinto que seja assim. E o personagem, ele tem que falar para o público o que a maioria do público é, porque aí você consegue representar a maioria das pessoas e elas gostarem da tua obra. É mais ou menos isso. Então, essa questão de, só assim, um último ponto, essa questão de desejo e a vontade oculta que você tem internamente, ela é tão importante que ela foi o que fez a franquia, né, vamos dizer assim, dos Vingadores nos cinemas ser tão forte. Porque principalmente na Era de Ultron, eles mostraram para nós que todos ali tinham desejos internos. Né? Eles tinham essas vontades ocultas que foram afetadas quando a Wanda mexeu com a cabeça deles. E foi o que acabou aparecendo no final agora, no Ultimato, que esses desejos acabaram se realizando, né? Do tipo, o Steve Rogers, ele lutava, qual que era o desejo dele? Proteger o mundo. Qual que era o desejo inconsciente? Era viver o amor que ele não pôde viver. Isso. Então, o Thor carregava o peso, o desejo de defender Asgard, de ser o filho correto e tal. O que ele queria, realmente? Ser um cara... Ser ele mesmo, não ser quem ele deveria ser, né? Então você vê que brincaram com isso e conseguiram fazer com que a gente gerasse conexão. Quantas vezes não esperavam que você, se você se identificou ali com o Thor, você é o filho que seu pai esperava que você fosse de um jeito, mas você quer ser de outro. Tem muito isso. Né? Então esse tipo de coisa vale para qualquer gênero, porque é o que o Marco falou, gera conexão com o leitor. Ou gerar conexão passa por tudo, né? É o que vai fazer a sua história ser vendida, né? Ser aceita. Mas basicamente eu acho que é isso aí, né? É isso. Foram 6 passos aí para você construir um protagonista agora já bem mais completo, bem mais coeso, onde as pessoas vão poder se conectar de uma forma muito mais eficiente. E novamente, vocês entendendo a parte teórica de você construir um protagonista e vocês entendendo que a gente fala muito nesse canal sobre arquétipos e você linkar o arquétipo certo da tua história, do teu protagonista com essas questões de você construir roteiristicamente um personagem,
com certeza tua história e teu protagonista vão ganhar um nível muito maior assim do que a maioria dos escritores consegue. Vide o caso que uma J.K. Rowling consegue fazer isso com Harry Potter, tá? Não é que as pessoas são hiper gênios ou extraterrestres, não, é porque eles... Pode até ser intuitivamente, pode, mas você tem como fazer isso em técnica. Tem, não, é legal você ter falado isso. Primeiro que assim, se for intuitivamente, melhor para você que está fazendo isso conscientemente. Agora você já sabe isso aí. Mas a questão que você falou é exatamente o que eu ia falar, porque a galera, a gente tem essa ideia do tipo, eu tenho momentos de eureka. Eu acho que enquanto eu tô vendo os vídeos, daqui a pouco vai ter um momento de eureka e eu vou falar, putz, é isso que eles querem dizer. Mas não é. É o que o Marcão falou. Pega isso que a gente está falando, ó, como construir um protagonista mais completinho e tal. Junta com aquele vídeo de arquétipo. Fala, pô, qual que vai ser o arquétipo do meu personagem? Ele é um herói, então eu já sei que a coragem é a palavra-chave dele. Se eu sei que a coragem é a palavra-chave dele, porque eu posso fazer uma brincadeira entre o desejo inconsciente, né? A vontade oculta e o desejo dele. Então, que nem a gente acabou de dar o exemplo do Capitão América. Pô, o cara é um arquétipo do herói, então o cara é coragem, defender o mundo. Mas inconscientemente ele quer amar, ele quer, né? Então, começa a pegar as referências dos outros vídeos e juntar. Porque é estudo, né, cara? Isso, é você conseguir estudo. somar informações. Exatamente. Aí. Beleza? É isso. Espero que o vídeo tenha feito sentido pra galera, né? Que você tenha curtido aí o conteúdo que a gente passou. Se conhece algum amigo também que você acha que possa se interessar, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like no vídeo, ativa o sininho para receber as nossas notificações.